As pessoas muitas vezes vivem morando de aluguel durante muito tempo sem saber que eles podem comprar. Às vezes tu tem que dar aquele um passo para trás para dar dois para frente. Querer ter uma estabilidade antes de fazer um sacrifício. Eu tenho convicção que eu quero ir para outro lugar. O imóvel valoriza em média pelo menos 10% ao ano. Se tu não começa a pensar um pouquinho a mais, tu vai pela manada. O trabalho da contadora, indico muito. Vai trabalhar, guri. Se seguir fazendo as mesmas coisas que a gente faz, os resultados são os mesmos. Sejam muito bem-vindos ao 4º episódio do podcast Tua Conta do Avesso. E hoje temos uma surpresa, né? Uma mudança no podcast, já teve 3 mulheres e hoje é a primeira vez que teremos um homem aqui nessa sala para falar com vocês. E o nosso convidado, ele é o Ricardo, eu já vou apresentar ele para vocês. E eu conheci ele vendia produtos cosméticos, né? E hoje ele está na área do ramo imobiliário. E aí hoje ele vai falar um pouco da vida dele, das experiências dele, da transição da carreira dele e também vai dar várias dicas e vai responder as principais dúvidas sobre financiamento imobiliário, que eu acho que é uma coisa que todo mundo tem interesse, né, conseguir a sua casa própria e uma das formas, né, é através do financiamento. Então seja muito bem-vindo, Ricardo, obrigado por aceitar o convite e estar aqui hoje conversando com a gente. Jéssica, muito feliz de ter tido o privilégio de receber esse convite. Fico muito feliz também de estar acompanhando o crescimento da tua nova estratégia ali com a Conta do Avesso. Com certeza vai ser um sucesso, vai ser muito falado. Me chamo Ricardo, sou corretor de imóveis, né, como tu já começou a apresentar ali. Essa experiência que a gente teve ali como corretor de imóveis, né, acredito que pode linkar com muitas histórias. Vai ser bem bacana essa conversa. Com certeza. Então, no início a gente sempre começa voltando para tua infância, né? Sim. Então, eu gostaria que tu me contasse um pouco pra gente quais que são as tuas primeiras lembranças com relação ao dinheiro na tua família, como que ele era tratado na tua casa, se era um problema, se não era, Sim. Como que tu via essa organização dos teus pais. Ponto bem polêmico, né? Vamos Sim. começar da melhor forma. Eu lembro que na minha infância, tá? No início ali, principalmente no ensino fundamental, quando eu comecei a estudar, a minha mãe, ela trabalhava em comércio na época. Meu padrasto também, que sou criado por ele desde meus 2 anos, chamo de pai, principalmente, né, muitas vezes. E era só ele que trabalhava logo em seguida ali quando a mãe teve meus 2 irmãos menores. Então a gente passou muita dificuldade na minha infância, sabe? Em relação a não ter tudo que eu queria. Sim. Eu tinha o básico. Nunca me faltou nada, disso eu nunca posso reclamar. Mas nunca me faltou nada. Só que eu sempre tive esse perfil sonhador. Fui alguém que, queria fazer algo a mais. Eu vi as pessoas tendo resultado, as pessoas tendo ali, por exemplo, na infância, um colega tinha um iPhone. Eu achava muito legal ele ter um iPhone. Eu tinha um Samsung Pocket nessa época, sabe? Então, pra te ter uma noção, né, de como era a minha realidade. E meu primeiro emprego foi com 14 anos, por decisão minha. Até eu lembro que meu primeiro dia de emprego, quando eu acordei, o pai, ele olhou pra mim: Ricardo, tu tem certeza que tu quer ir trabalhar? Tu não precisa. A gente tem tudo que a gente precisa. Aí eu, não, pai, mas eu quero ter minhas coisas, eu quero adquirir minhas coisas. E eu fui atrás desse primeiro emprego. Tava passando no caixa, comprando um café da manhã um dia. E aí perguntei pra dona do mercado se tava precisando de gente, porque eu ainda bem comercial já e nem sabia, né? Sim. Eu cheguei e perguntei pra ela: eu vi que tem um corredor cheio de caixa de iogurte lá pra guardar e vocês já estão fechando o mercado. E tem só um cara aqui correndo pra ir pra cá. Aí ela, pior que ela riu assim: pior que eu tô precisando de gente mesmo, mas qual é a tua idade? Aí eu, pois é, eu tô buscando uma oportunidade, né? Tinha 14 anos, mas eu já era alto, então dava pra enganar um pouco, né? E esse meu primeiro emprego foi um divisor de mares na minha vida, e aprendi muita coisa desde então. Até mudei alguns pensamentos, tá? Hoje eu penso que talvez eu não precisava ter trabalhado nessa época, porque eu tinha o que eu precisava, só que Sim. Eu queria algo a mais, tá? E em relação ao dinheiro, principalmente, eu via os colegas tendo o iPhone, os colegas tendo uma coisa que eu comentei contigo também, aquela caixinha de lápis da Faber-Castell, sabe? Sim, que são várias famosíssima. Cores. Isso, exatamente. Eu posso já teve também, né? Não tive, queria ter. Teu menino, deve ter dado pra ele, né? Ah, sim. Viu? A gente faz isso, né, depois. Sim. E eu não tinha essa caixinha de lápis da Faber-Castell e eu queria muito ter, porque eu gostava de pintar na época. Sim. E aí eu fui trabalhar pra eu conseguir comprar minhas coisas. No primeiro ano ali que eu tava trabalhando, quando eu fui comprar os materiais, fiquei indignado, porque foi meu salário inteiro em material. Eu comprei os mais caros. Tu viu que não era barato mesmo, Sim, né? Não era barato. Agora, nessa época eu comecei a entender, né, meus Sim. pais. E eu vi também que eu não precisava ter o melhor. Eu comecei a entender sobre custo-benefício.
começou a Sim. mudar vários pensamentos que eu tinha quanto a isso. Também uma parte engraçada dessa época foi que eu tinha um sonho de parar de usar topper. Eu usava aqueles tênis topper de futsal pra ir pra escola, que era, Sim. tipo, mais barato Mais na barato. época, né? Isso. E aí eu lembro que foi, se eu não me engano, foi o primeiro ou o segundo salário. Eu fui lá e comprei um Nike Air Max Gel preto com azul. Comprei à vista na Gaston. Acho que era R$ 500 na época, meu salário era Ah. 700. Foi Foi todo. um sonho realizado, Sim. mas que durou uma semana. Eu percebi que, tipo, nossa, Só esse é um isso. tênis. É só isso. Sim, não mudou minha vida, sabe? Porque a gente E tem essa aí- sensação, né, de que vai ter aquilo e algo vai mudar, porque tu quer tanto, tu Exatamente. almeja tanto, e às vezes quando tu conquista aquela coisa que quando é só material, não tem um propósito atrelado, né, Sim. não supre, né, dá aquela sensação, mas não supre aquilo que tu imaginou, né. Exatamente. E também tem outros pontos ali que o tênis não durou tanto tempo também, por incrível que pareça, porque eu usava todos os dias. Eu usava pra trabalhar no mercado um tênis de R$ 500. Nada Total, a ver, né? né? O pessoal Total usava fora. botina de 30, R$ 40, eu acho, e eu usava um Air Max. Aí estragou esse tênis, eu comecei a... Furou o gel dele, porque eu pisei um prego, pisei uma coisa que era pontiaguda e furou. Sim. E não ficou muito bom pra usar mais, e eu descartei o tênis. Desde então, eu comecei a entender o que meus pais me falavam. Porque, tipo, é bom a gente ter luxos, sabe? Só que sempre de acordo com a tua realidade financeira. E sobre o dinheiro, eu aprendi muito nessa época sobre isso, sabe? Pra a gente priorizar, ter prioridades, também ter sonhos, objetivos. Eu via também que meu pai, ele tem 44 anos, a Isa sabe mais que eu. Ele tem 44 anos e ele sempre trabalhou de carteira assinada, sempre foi CLT, e ele sempre defendeu muito a ideia de trabalhar para se aposentar, ter a casa própria, ter o carro próprio. Sim. Sempre foi esse o meu sonho também, Uhum. desde a infância. Só que eu via que, tipo, tinha pessoas que levavam a vida toda para chegar nisso e às vezes não conseguia realizar todos os sonhos dessa forma com o CLT. Foi Sim. aí que na época eu fiquei desempregado na pandemia, fui demitido, trocaram por um robô, porque né, tem muita coisa sendo automatizada hoje em dia, né? Sim. E aí eu comecei a enxergar outras oportunidades que me abordaram com o grupo Rinodê, até que Aham. foi quando tu me conheceu nessa época Sim. também. Aprendi muito sobre vendas, tenho muitas pessoas que me inspiraram muito, que me inspiram até hoje desse ramo comercial através disso, através dos treinamentos. E também eu entendi que comissão e lucro é melhor que salário. Porque salário a gente ganha por hora, nosso tempo é limitado. A gente só tem 24 horas no dia, não tem como trabalhar mais que 24 horas no dia. Até talvez enfermeiro pode ser que às vezes faça um turno direto, né? A Isa vários turnos. estava estudando enfermagem, até ela falava sobre essa experiência. Mas tu chega num limite ali, num teto salarial. E trabalhando com vendas, também com a possibilidade, né, de ter uma equipe, que era o conceito lá do Grupo Rinodê, tu ganhava um residual conforme o resultado das pessoas, era um produto de qualidade. Sim. Eu entendi que eu ganhava na média, se eu não me engano, 2.500 na indústria. Eu trabalhava na parte do controle de qualidade, então Sim. tinha um resultado um pouco melhor que o operacional. Mas igual, estava sempre endividado. Nunca fui muito bom com essa parte de finanças, sinceramente. Sim, na organização das tuas contas. Sim, exatamente. Sempre fui muito consumista. Infelizmente, ainda tenho esse hábito, às vezes, tipo... Hoje, por exemplo, vindo pra cá. Poderia ter me organizado melhor, talvez. Ter feito um almoço em casa, mas a gente passou no BK. Né? Sim. Só que esses luxos, às vezes, se tu parar pra analisar, teu salário todo vai só em alimentação. Porque Com a alimentação certeza. tá muito caro hoje em dia. Muito caro, caríssimo. Eu aprendi muito com o Grupo Rinodê, em seguida, né, conheci o mercado imobiliário, porque o Grupo Rinodê, quando entrou o boom da pandemia ali em 2021, mais ou menos, que fechou tudo, eu sempre fui muito do tete-a-tete. Aí migraram para essa questão de videochamada, né, de videoconferência, o Zoom, que virou moda na época, né, até hoje usam, né? Bombou bastante essa plataforma. Isso, viu? Só que eu não me adaptei com isso. E aí eu vi o pessoal do mercado imobiliário tendo resultado também, porque as pessoas estavam pensando mais em ficar em casa, em morar bem. Uhum. Por incrível que pareça, até essa época, condomínio, as pessoas não gostavam muito de condomínio. Só quem tava com a vida ganha mesmo, alto padrão, que gostava de morar em condomínio. Mas nessa época, como o pessoal começou a trabalhar muito em home office, condomínio virou uma tendência. Com então certeza. eu vi o movimento ali do mercado popular e os conhecidos meus também que tentaram me vender imóveis na época, inclusive tem corretores ali, Carlos Farias, gosto de citar, foi um cara que me apresentou o mercado imobiliário através como cliente. Uhum.
Ele tentou me vender um imóvel na época quando eu tinha 18 anos, e aí aconteceu que eu já tava com o cheque especial estourado, já tava com cartão de crédito, usava, né, como se não tivesse que pagar depois, né, achava que o meu salário somava com o limite do cartão de crédito, né, e ele tentou me vender o imóvel e não aprovou devido a isso, devido à minha organização financeira também que não tava muito boa. E só que eu mantive contato com ele, mantive, né, acompanhando o trabalho dele, e eu via uma vez por semana, pelo menos, ele postava mais um imóvel vendido, mais um imóvel vendido, e eu lá com os produtos da Rinode, né, até, se não me engano, eu te vendi um gel, né? Sim. Uma época. Foi alguns produtos capilares também. Isso, capilares também, verdade. Tu até falou muito bem de um que era pra unha, se eu não me engano, também. Crescia cabelo e unha. Aquele era bom, realmente bom. Viu? Tinha produtos de qualidade mesmo, não era papo de vendedor. Não. E reduziu muito o volume de vendas devido a essa questão da pandemia. E aí que eu migrei pro mercado imobiliário. Mas o que foi uma virada de chave para mim mesmo foi quando eu fui ver a apresentação no Grupo Rinode. Eu vi, se eu não me engano, era uma família de haitianos, não eram brasileiros. A pronúncia deles do português não era muito boa, eles tinham dificuldade de comunicação e eles estavam recebendo um cheque de 5 mil reais por ter indicado pessoas para atuar na mesma empresa que eles. Sendo que normalmente a gente já indica as pessoas para trabalhar na nossa empresa, né? Entrega meu currículo lá. Sim. A gente já faz isso, só que no Grupo Rinode eu tinha uma comissão, era um incentivo, né? E eu, tipo, nossa, eu falo português melhor que eles, imagino eu, né? Eu tenho também, tipo, vontade de crescer, de mudar de vida. E eles estão dando resultado, então eu também posso. Aí, em seguida, comecei a ver resultados extraordinários. Claro, não é algo do dia pra noite. Com certeza. É muito trabalho envolvido. Mas eu vi que era possível fazer algo diferente. E sair da corrida dos ratos, né? Que fala lá no livro Pai Rico, Pai Pobre. Sim. Porque quando tua renda depende só do teu tempo, acaba que o teu tempo é limitado, né? Como eu disse no início. E aí, quando tu fez essa transição, né, que tu foi pro ramo imobiliário, como é que foi a reação da tua família, que tu comentou um pouquinho comigo, antes de que tu abrisse essa pauta, como que eles reagiram, né, de ver que tu, sair de um salário fixo, que tu tinha uma certa garantia, uma certa estabilidade, e ir pra algo, assim, totalmente, né, imprevisível, exato. Sim. Eu lembro que a mãe me mandava vaga de emprego todos os dias. Vai trabalhar, guri? Sim, estão contratando lá em tal lugar. Ela tava sempre me mandando vaga. Ela conseguiu várias indicações pra mim de lugares pra trabalhar. Só que eu não queria mais, sabe? Eu queria fazer algo diferente. Eu via pessoas sendo resultado de outras formas e eu queria isso pra mim. Sim. Também um ponto legal, engraçado, até que acontece com muitas pessoas. As pessoas não mudam, seguem fazendo a mesma coisa. Eu tive uma lesão no pé, então, tipo, eu tava sempre com o pé muito inchado por ficar muito tempo de pé na linha de produção. E aí aconteceu que com o tempo eu ficava de atestado uma semana em casa às vezes, não conseguia caminhar direito. Aí já era um motivo pra eu não seguir atuando na indústria. Aí a questão do salarial, tipo, o resultado não era o suficiente, tava gastando demais. Hoje ganho um pouco mais, mas também gasto mais ainda. Talvez, né, tenho que melhorar algumas coisas acompanhando o teu canal, né, da tua conta do avesso. Acredito que vai ajudar bastante, vou aprender bastante com vocês. Mas eu lembro que ela queria muito que eu voltasse pro CLT, porque eles foram ensinados assim. Até há pouco tempo atrás, era esse o correto, né? Tu estudar, fazer uma boa faculdade para ter um bom emprego, para ter uma boa aposentadoria, né? E viver bem. Sim. Porém, né, eu tava buscando algo a mais. E o resultado também demorou para vir. Assim como todas as áreas, imagino que no teu caso também, no início, a gente passa trabalho, não é tão conhecido, não é uma referência. Com certeza. E passei muita dificuldade. Eles me apoiaram muito, por incrível que pareça. Hoje também eles me indicam para as pessoas comprarem imóvel comigo. Já sou uma referência na família, pros mais próximos. Boa. Fico muito feliz com isso, principalmente, que era um dos meus objetivos, sabe? Eu ser lembrado, construir um legado também, sabe? Com certeza. Porque no CLT, na empresa ali, até eu era bem reconhecido, tive a oportunidade de subir de cargo, mas igual eu queria fazer algo a mais, sabe? E acredito que pessoas que estão vendo agora também essa live, acredito que tem muitos que têm muitos sonhos que parece ser muito distante às vezes. Se seguir fazendo as mesmas coisas que a gente faz, os resultados são os mesmos. Com certeza. E os resultados não estavam melhorando, né? E uma coisa que as pessoas pensam assim, tipo, eu preciso, pra mudar de carreira, porque eu não tô feliz no meu trabalho, eu preciso já ter um novo. Né? E às vezes tu tem que simplesmente abandonar aquilo e tipo, eu vou fazer do zero e vou ir, né? Botar aquilo na tua cabeça e ir. Porque às vezes tu pensa, eu vou esperar uma oportunidade melhor. Vamos supor que tu esperasse que, vão me prometer um fixo de 2 mil como corretor. Tu nunca ia ir, porque não existe. Tu ia ter que, né? Tu começou do zero, fazendo teu nome, né? Até tu conseguir, né? Ter contratos e tudo mais, e essas remunerações. Então, às vezes também as pessoas
esperam por tudo estável, tudo tranquilo, né? Mas não é assim, né? Às vezes tu tem que dar aquele um passo para trás para dar dois para frente, né? Sim. E aí seguir, fazer essa transição. Esse é um ponto legal de citar, porque eu estava trabalhando com a Remax recentemente, é uma imobiliária multinacional, aprendi muito com eles têm um sistema de treinamento muito forte. Eu até aconselho muito, por mais que eu seja dono de imobiliária hoje, CEO da RI Negócios Imobiliários, em sociedade com a minha esposa, Isabelle Antunes, minha sócia e esposa, muitas pessoas que querem entrar no mercado imobiliário ficam com muitas dúvidas sobre como proceder, eu indico muito eles, sabe? Porque tem um sistema de treinamento. E eu treinei algumas pessoas enquanto estava lá, e todas as pessoas que entram no mercado imobiliário, muitas vezes é por necessidade. Precisa de um resultado imediato, infelizmente. É muito difícil chegar alguém preparado. Porque até um ponto que eu costumo dizer, imagina, se tu tivesse 10 mil na tua conta hoje, tipo, sobrando, com todas as tuas contas em dia, tu ia querer se aventurar numa outra profissão? É muito improvável que tu ia querer correr riscos, sendo que tu não precisa naquele momento. Sim. Então, às vezes, é a necessidade de um resultado que faz a pessoa ficar no mercado imobiliário. Total. Eu tive algumas pessoas que entraram no mercado imobiliário e não conseguiram se manter porque o resultado não é imediato, assim como em outras profissões. Sim. E eu percebi que realmente essa é a maior questão das pessoas, sabe? De querer ter uma estabilidade antes de fazer um sacrifício. De querer o resultado antes do sacrifício. Sim, total. E aí, indo para a parte principal, então acho que tu fez um resumão, assim, da tua vida, assim, da tua transição de carreira, como os teus pais viam também. E essa questão é muito enraizada, né? Que tu falou, pra eles o certo, né? É aquilo, cada um tem um certo, né? Pra eles o certo é aquele trabalho que tu vai ficar a vida toda, talvez, se aposentar e tudo mais. E hoje a coisa tá muito mais flexível, já não existe mais isso, né? Essa questão de fazer o nome naquela empresa, praticamente se vê poucas pessoas com esse objetivo, né? Verdade. Muitas pessoas fazem essa transição de carreira. E aí, que bom também que tu teve essa força de ver que, tipo, mesmo que eu esteja num ambiente em que todo mundo tá me dizendo isso, eu sei, eu tenho convicção que eu quero ir para outro lugar, né? E tu conseguiu ir, e depois, claro, te apoiaram, viram que deu certo, está dando certo, ainda vai dar mais certo ainda. Mas que bom que tu teve essa força, né? Porque o ambiente, ele também molda, né? Muito, né? E aí, às vezes, a pessoa tá naquele ambiente que tá todo mundo CLT, não, esse é o certo. E se tu não começa a pensar um pouquinho a mais, tu vai pela manada, né? Então, exatamente. Só pra contextualizar essa coisa que é muito enraizada da nossa infância, cresceu naquilo ali, né? Nós somos a média das pessoas que a gente convive. Eu acredito muito nisso. Sim. Real. E quando eu entrei no Grupo Rinodê, comecei a andar com esse pessoal que morava no Alphaville, que andava com a Evoque da empresa, que andava com a BMW que a empresa deu. E eu, tipo, nossa, eu tava pensando em comprar um carro popular, tipo, antigo, pra eu poder ter o que andar, e os caras estão andando com um carro melhor. E eu, tipo, nossa, eu quero isso pra mim também, eu vi que era possível. É uma inspiração, né? Isso, também. Porque eu mudei as pessoas que eu estava convivendo nessa época. Muito importante isso. E aí, entrando na pauta principal agora, que é, né, tirar as principais dúvidas sobre o financiamento imobiliário, que tu me indica clientes, né, para essa questão de financiamento e tudo mais, muitos autônomos, que é aquela maior dificuldade, né, de comprovar renda. Então, acho que essa é uma das pautas principais, né, como que o autônomo comprova a renda para conseguir um financiamento imobiliário. Então, vou deixar tu falar um pouquinho, depois eu também tenho um pouquinho de propriedade sobre, né. Perfeito. Mas, então, comenta um pouquinho sobre o autônomo, né, sobre essas questões de documentação, o que precisa. A gente vê que os autônomos, hoje em dia, né, muitas pessoas não declaram o imposto de renda, sabe? Porque é algo que assusta, algo que a pessoa tem medo que vai cair na malha fina, que vai ter muito imposto a pagar, sabe? E infelizmente hoje, como autônomo, para te ter uma renda comprovada, como pessoa física primeiro, tu precisa ter a tua movimentação, extrato da conta dos últimos 6 meses. A pessoa que recebe tudo em dinheiro, não deposita na conta, não tem como comprovar isso mais. A pessoa que recebe em dinheiro, o recibo, aquele de recebimento, não vale mais para os bancos. Porque pode muito bem ser burlado, né? Sim. Precisa do extrato da conta corrente, constante, ali com 6 meses de média salarial, média de ganhos. O imposto de renda de pessoa física, ponto muito importante, declarado dentro do prazo. Aí que eu venho, sempre indico a Jéssica, né? Ainda até tá o contato lá da Jéssica da Única Contabilidade, né? Sim, que é a tua outra empresa também, isso, escritório. Eu tô sempre indicando o pessoal para fazer isso e deixar eles preparados, porque tem que declarar dentro do prazo da Receita Federal. Isso pode falar com mais propriedade também. Que antes, isso foi uma mudança, né, que a Caixa fez, né? Essa análise, porque antes podia passar o prazo e a pessoa precisava de um financiamento,
financiamento e fazia a declaração fora do prazo, pagava multa e tudo mais, eles aceitavam. E depois de um tempo isso não foi mais possível, né? Exatamente. Então é muito importante essa questão de tu, pensa em fazer um financiamento, faz dentro do prazo, talvez tu não vá fazer naquele ano, fazer no outro, mas tu já tá com o documento pronto, né? E essa questão de documentação é uma coisa bem complicada de explicar para os autônomos, pessoal que não tem uma formalização, né? Porque eles acham que só o fato de estar a renda ali na conta é suficiente para dizer o que eles ganham. Mas assim como o salário, assim como alguém que tem uma empresa, né, que tem um prolabore, que tem um lucro ali específico e declarado, o autônomo ele também precisa declarar isso de alguma forma, né? Porque você pensa assim, isso é como se fosse tipo uma lavagem de dinheiro, tô declarando ali que eu ganho 5 mil no mês. Tá, mas da onde? Tem um contra-cheque? Tem um prolabore? Tem um lucro de uma empresa específica? Não, eu trabalho só na minha pessoa física. Então, tu tem que declarar essa renda de alguma forma, né? Seja no imposto de renda, carnê-leão, que também vai no impacto do imposto de renda. Então, não tem como fazer sem isso, né, Até Ricardo? um ponto bem polêmico. Tem muitos corretores que divulgam dessa forma, tem muitos anúncios também que divulgam dessa forma. O autônomo também consegue comprar sem a declaração de imposto de renda. Porém, entretanto, todavia, a renda mensal média não pode ultrapassar o teto da isenção do imposto de renda. Claro. Acima de 2.850, se não me engano, mais ou tem que menos por declarar. aí. E aí também, provavelmente, para esse nível, vai ser um imóvel Popular de né? 140, 150 mil média, que é Sim. bem difícil de encontrar hoje em dia. Tá bem mesmo. Eu dei uma Sim. pesquisada e não achei. Sim, exatamente. Se acharem algum me mande que eu vendo rápido aí também. E Com certeza. a única forma de comprovar a renda do autônomo é assim. Ou Sim. a renda de até 2.800, a movimentação tem que ser condizente com isso. Acontece ainda de ter clientes com renda de 10, 20, às vezes 30 mil. A Isa, minha esposa, pegou uma cliente esses dias. Qual era a movimentação dela? 85 mil de movimentação média mensal. Meu Deus. E ela não declarou imposto de renda como pessoa física. Para a Receita Federal, o que entende-se? Que ela ganha menos que 2.800. Sim. Quando a gente manda os documentos para o banco analisar e ver essa movimentação bancária, o que o banco faz? Ele pega a condição de pagamento para renda de 80 mil, que é uma taxa de juros, né, para um investidor, não é para uma pessoa que está comprando imóvel para moradia, Minha Casa Minha Vida, e considera que a renda máxima dela lá é 2.800 vezes 30%, que é o máximo que pode ser comprometido, que dá 280, 400, 600, dá algo em torno de R$800, tá, a parcela. Aí imagina, R$800 de parcela para uma taxa de juros para o investidor. Não aprova muita coisa de financiamento. Sim. Então, sim, o pessoal que anuncia que o autônomo tem como comprar sem imposto de renda, somente nesses casos, porém tem algumas abaixo do questões. limite ali, Isso. para um imóvel popular, né? Esse perfil de cliente também, o ideal, sempre que eu aconselho muito, já passo seu contato, né, na maioria das vezes, os casos que faz Sim. sentido para o cliente, né, é a pessoa abrir uma empresa. Abre o MEI, tá? O MEI já é uma porta de entrada, digamos assim, para passar para microempresa depois, Sim. ou quem sabe até abre a microempresa diretamente. Direto, depende da renda da pessoa, né? Isso, conforme for a média salarial. E aí, com a microempresa, ele consegue emitir um prolabore. Aí Exato. vem o trabalho da contadora, indico muito, inclusive, né? Obrigada. Até a Jéssica, uma curiosidade, ela cuida da minha parte da contabilidade desde que eu abri meu MEI. Isso foi em 2021, se eu não me engano. Eu iniciei como autônomo, como pessoa física de 2019 ali a 2021, aí acompanhando um pouco o trabalho dela, logo que ela tinha se formado, até se eu não me engano, né? Sim, foi um pouco formei depois. em 2019, 2020, por ali. E isso foi um ano depois ali que tinha aberto a empresa, eu chamei ela para entender como era isso, e gente, foi muito mais fácil. Tá? Eu acredito, tem pessoas que conseguem pesquisar na internet, no YouTube, conseguem fazer, mas é muito burocrático, demanda muito tempo, demanda, né, todo um conhecimento que o pessoal da contabilidade já tem. E não vale a pena, gente, a gente tá se aventurando em outras áreas que a gente não domina. É muito bom contratar alguém que sabe. Tanto contadora quanto corretor de imóveis também, fica a dica. Sim, então, com certeza. Desde que eu abri meu MEI, né, eu comecei a entender um pouco mais sobre como é essa questão da renda da empresa, né. Depois migramos para microempresa também. Tem alguns requisitos que eu aprendi com a Jéssica também. E com a microempresa, emite o prolabore dos últimos 3 meses, é como se a pessoa estivesse declarando ali o valor que ela está tendo de lucro na empresa. Sim. Porque a gente entende também que a pessoa que movimenta lá, por exemplo, a cliente da Isa, 80 mil mensal, talvez não seja os 80 mil que ela tem de lucro. Sim, Às ela está operacionalizando um negócio na pessoa física, Isso, né? Exatamente. Até no meu caso, às vezes, a minha movimentação bancária, nem tudo que entra é o nosso lucro. Sim. Tem todos os custos para exercer a profissão. Com até certeza. Eu postei um meme esses dias, até eu não lembro quem era,
mas que quando a gente sai de casa, a gente já sai gastando, sabe? Sim. Tem que ter roupa pra colocar, vai tomar um café, Transporte. gasta transporte, a gasolina. Isso, é muito engraçado aquele vídeo, eu repostei algumas vezes já. E corretor é assim também, sabe? Em todas as empresas tem esses custos, né? Então no Prolabore tu declara só o teu lucro. Só que também... Só que tu tira de fato pra ti, né? Exatamente. Só que também tem um ponto. Não adianta tu movimentar na tua conta de pessoa física 100 mil e declarar no Prolabore 10 mil. Sim. Tu precisa estar na tua conta de pessoa física o valor que tu declarou no Prolabore. Condizente, pra né? ser condizente. É. Isso. Isso é uma coisa que dá problema muitas vezes, né? Na análise da Caixa, né? Essa questão de tu declarar um valor e a tua movimentação ser outra. Então, as duas coisas, elas têm que estar correlatas ali. Tá? Claro, Sim. não precisa ser no centavo, mas Sim, tem que sim. fazer sentido numa média anual ali, 6 meses, né? Então, tem que ter esse cuidado. O autônomo consegue, sim, com certeza, fazer um financiamento, Sim. desde que apresente os documentos necessários e esteja adequado a essas questõezinhas, assim, que é importante Sim. cuidar. Outro ponto muito polêmico, aproveitando sobre comprovação de renda. Restrição no SPC e Serasa. Gente, tu vai pedir um cartão de crédito no mercado, numa loja, não aprova um cartão de crédito, porque tem aquela restrição. Até às vezes aprova, mas um valor bem simbólico, Sim, né? Só pra... R$200 ali, Isso, 100 pila. exatamente. E então não pode ter nenhuma restrição no SPC e Serasa para te conseguir uma contratação de um financiamento. Porque se um cartão de crédito, que é um limite de 500 mil, às vezes pode ser até mais o limite do cartão de crédito, já é difícil de conseguir, imagina um valor de 100, 200 mil para financiar um imóvel, ou mais às vezes, né? Então precisa estar com o nome sem restrição no SPC e Serasa, porque os bancos avaliam o risco de inadimplência. Se vai ser um bom negócio para o banco te emprestar o dinheiro, a ponto, né, de... Além de ele ter o imóvel como garantia, que ele vai ir a leilão, vai vender para recuperar o investimento, e também com a questão de tu manter os pagamentos, porque se Sim. o banco leva o imóvel a leilão, ele tem algum lucro, mas não tanto lucro quanto se tu mantesse o financiamento dele em dia até o final do prazo. Claro. Porque até outro ponto polêmico, o financiamento imobiliário, a maioria dos casos ali chega a 35 anos. O valor financiado, até a gente se assusta, tipo, nossa, é muito tempo, mas tem condições ali, principalmente para quem está buscando o primeiro imóvel, a taxa de juros, em média, ali parte de 5% ao ano. Muito bom. A inflação, quanto deu a inflação, tu que acompanha mais que eu essa Em parte? torno de 15. A inflação deu 15%. A pessoa investiu menos que a inflação no imóvel naquele mês. Sim. Também o financiamento é 5% ao ano se tu pagar em 35 anos. Tem a amortização também. O que é a amortização? Tu sempre paga a tua última parcela, a gente costuma dizer, sem juros. De uma parcela que a pessoa está pagando R$1.000, algo em torno de 10% dessa prestação está amortizando a tua dívida, porque tem aqueles juros, né, no longo prazo. Mas se tu paga R$100 na amortização, tu paga uma parcela já com R$100. Se tu pagar R$1.000 a mais por ano, tá pagando 10 parcelas a mais. Sim. Tu vai quitar teu financiamento se tu pagar, a parcela é R$1.000, eu costumo dizer pro cliente. Daqui a 2, 3 anos, teve dissídio, subiu renda, melhorou tua condição financeira, estabilizou já tua mudança, que a gente sabe que gasta com mudança, né? Sim, com reformas muito. também. Tô passando por isso também, é bem complicado, mas vale a pena, depois de tudo pronto, vale a pena. Depois que tiver melhor tua situação, paga a tua parcela do financiamento e já amortiza mais uma parcela. Sim. Aí ao invés de tu quitar teu financiamento em 35 anos pagando R$1.000 por mês, tu vai quitar o teu financiamento em 17 anos e meio pagando R$1.100 por mês. Sim, vai diminuindo do final, Isso. né? Diminuindo o prazo total da tua dívida, né? Exatamente. E o juros está linkado ao prazo. Se Sim. reduzir o prazo, reduz os juros. Não, com certeza. Essa questão da amortização é uma coisa que eu tenho financiamento imobiliário também, né? Sim. E a minha ideia é realmente... Eu já amortizo, né? Então eu tô pagando uma parcela do mês e uma parcela do final, que ela sai bem mais barata, né? Sim. Então realmente é uma estratégia para reduzir o tempo, né? Isso. Então, 35 anos é assustador mesmo. Se tu pagar nesse prazo, tu vai pagar 2 casas, 2 apartamentos ou 3, mas se tu fizer a amortização, que é pagar as parcelas finais, né? E a Caixa, que é o principal órgão ali que libera o financiamento, ele tem ali no aplicativo a opção de amortizar pelo valor da parcela ou pelo prazo total. Tu sempre Isso. amortiza pelo prazo total, É que aí vai diminuir o tempo que tu vai pagar, né? Então, é bastante vantajoso esse desconto, né? Então, Isso. é a melhor forma, né? Digamos assim, de tu Exatamente. também ganhar com financiamento, né? Porque, Sim. de fato, tu cumprir aqueles 35 anos vai ser
bem Sim. gostoso, né? Sim, até outro ponto ali, já que tu tá atuando bastante nessa parte da área de investimentos, eu, por enquanto, como sou corretor de imóveis, eu tô sempre atento às oportunidades do mercado imobiliário. Eu tenho valores investidos no mercado imobiliário, não cheguei a investir em ações, tô acompanhando para me encorajar, tô acompanhando o teu canal para me encorajar a fazer esses investimentos também, acredito que vai ajudar bastante. Como o nome já diz, né, tua conta do avesso mostra a realidade do que é mesmo, não só aquele marketing que, investiu tanto e pegou tanto em tanto tempo. É assim. Não é imediato, né? Não. Oscila muito, tá tudo atrelado ao risco, né? O lucro que vai ter. Pensando em investimentos, né? Como vocês falam muito sobre o investimento, às vezes se tu analisar, tu tá pagando 5% de juros ao ano no teu financiamento. Às vezes vale mais a pena também tu aplicar esse valor, que vai te render pelo menos a inflação, acredito, em algo mais seguro, ou pelo menos 1% ao mês, ali conforme a Selic. O básico ali, Isso, né? Exatamente. Tu vai ter um rendimento de 12%, mas tu está financiando ali com uma taxa de juros mais baixa. Claro, para um cliente que tem uma renda acima de 10, 20, 30 mil, que é um perfil de cliente investidor, a condição muda um pouco. Claro. A condição de financiamento ali, os bancos privados, por exemplo, a Caixa também está numa média de 13% a 14% ao ano, juros. Sim. Mas eu falo muito sobre a aquisição do primeiro imóvel, que é o maior tabu. Né? As pessoas muitas vezes vivem morando de aluguel durante muito tempo sem saber que eles podem comprar, que eles podem investir. E às vezes nem precisa fazer um investimento muito alto. Tu consegue financiar o valor do imóvel, a documentação às vezes tu consegue parcelar com uma construtora, ou talvez pede ajuda para um corretor para conseguir uma avaliação um pouquinho mais alta, abrir mais margem de crédito no valor que tu vai pegar do imóvel, que tu consegue fazer essa aquisição. E é um ponto polêmico, né? Imagina, tipo, prefere pagar o financiamento em 35 anos e investir. Faz sentido também se parar pra pensar, né? Com certeza, e o aluguel é aquela coisa que parece que tu tá jogando dinheiro fora, assim, né? E outro ponto polêmico que os coaches financeiros falam, né? Sim. Que não é melhor tu alugar e investir o dinheiro que tu compraria uma casa. Mas a gente tá falando aqui de pessoas que não têm o dinheiro para comprar uma casa, porque se elas tivessem, elas já teriam comprado, né? Essa questão de melhor investir, viver de aluguel, para as pessoas que têm lá 1 milhão, é mais fácil morar num aluguel que ela vai pagar 10 mil e viver desses juros de 1 milhão, do que comprar uma casa de 1 milhão. Neste caso é vantajoso, mas não para pessoas, né, que é o nosso público-alvo ali, de pessoas que a gente tá falando que tá procurando o primeiro imóvel, né, é muito melhor tu pagar uma parcela, mesmo que seja mais cara, do que tá pagando aluguel a vida inteira, né. Até um ponto, eu até concordo com esses coaches em alguns casos, tá? Por exemplo, eu tenho um imóvel à venda em Gravataí por R$499 mil o valor do imóvel. Se o cliente for financiar um imóvel desse perfil, cada 100 mil financiado é pelo menos 1.300 de parcela. Se fosse financiar 400 mil, por exemplo, ele pagaria 5.200 de parcela. Porém, esse imóvel está disponível para locação, esse valor de parcela, mais 100 mil de entrada. Sim. Porém, esse imóvel também está disponível para locação por 3.900. Se tu parar para ver que ia ter que se capitalizar 100 mil, que tu ia ter também a questão de comprometer tua renda com financiamento, vai limitar o teu poder de crédito para outras coisas também. Sim. Dependendo do perfil do cliente, perfil que está mais estável, está investindo na sua empresa, está crescendo, certeza. Ele vai melhorar de vida no médio e longo prazo, né, conforme a realidade dele. Sim. Faz sentido a locação. Faz sentido, concordo. Mas, né, a maioria dos casos não faz. Não faz, exato. Porque além de tu tá pagando 5% de juros no financiamento, né, que é um valor abaixo da inflação, o imóvel ainda está valorizando. O imóvel valoriza em média pelo menos 10% ao ano. É muito. Em regiões que está desenvolvendo, claro. Uma região que está depreciando, que teve alguma questão, por exemplo, com a enchente, né? Muitas pessoas passaram trabalho e é uma região que acabou desvalorizando por fatores externos, né? E pelo menos 10% de lucro com a valorização. Regiões que está desenvolvendo, mais centralizadas, eu sou muito fã de apartamento. Por incrível que pareça, tá? Sou guri de apartamento mesmo, já me assumi. Antes os guris me zoavam, meus amigos me zoavam. Mesmo? Isso, sou mesmo guri de apartamento. Eu prefiro o apartamento pra minha realidade atual. Por quê? Porque eu preciso de uma localização boa pra facilitar meu dia a dia, economizar com deslocamento. Algo prático, que eu consiga chegar tarde, sair cedo, posso viajar, posso ir pra qualquer lugar. Tem uma segurança, tem algumas praticidades do condomínio, por exemplo, quem que não compra em Shopee e Shein hoje em dia? Todo mundo, praticamente, eu acho, né? Os que não compram porque não tiveram a experiência ainda de comprar. Se comprar uma vez já era, um caminho sem volta.
Então sempre tem que mandar essa entrega lá pra casa da família. Tem que mandar essa entrega pra alguém. Às vezes se é algo mais pessoal também, acaba expondo de uma forma ou de outra, porque vai ser entregue em outro lugar, porque tu está trabalhando. Sim. Quando tu mora em um condomínio, tem uma portaria trabalhando pra ti. Sim. Então, por essas e outras questões, eu e a Isa, minha esposa, nós decidimos seguir morando em apartamento por um certo tempo. E a gente vê que os apartamentos hoje em dia tá muito mais em conta para te morar bem localizado e ainda a condição de pagamento também quando tu vai comprar. Por quê? Porque o que tá ficando muito caro e cada vez vai ficar mais caro ao passar do tempo é o espaço, é o terreno, é o metro quadrado. O metro quadrado, exatamente. E o prédio vai pra cima, então... Isso, tu consegue aproveitar muito mais aquele espaço. E aí tu consegue um bom custo-benefício também. Sim. Porque se o cliente pega ali, por exemplo, um terreno no centro da cidade, o terreno é 500 mil, vai construir 2 casas, divide no meio 250 mil de terreno para cada casa. Sim. Mais 500 de construção, 750 mil. Sim. Não tem como. Mas se ele pega esse mesmo terreno e constrói 10 apartamentos, por exemplo, ele consegue diluir o valor do terreno por apartamento e consegue um preço atrativo ainda. Sim, com certeza. É um bem ponto mais polêmico também. Comentou um pouquinho já. Mas quanto da renda a pessoa pode comprometer com a parcela? Ponto muito importante. Até 30% da renda é o que a gente pode comprometer perante o Banco Central. Não é só com aquele banco, é perante o Banco Central. Considera importante. como comprometimento de renda empréstimo. Consórcio também está considerando como comprometimento de renda, principalmente quem já foi contemplado. Quem não foi contemplado, às vezes até passa, mas não são todos os casos. Depende do perfil financeiro. Fatura do cartão de crédito. Final do ano se passou, deu uma fatura muito alta, parcelou a fatura em 12 vezes. É um financiamento que tu fez com a empresa do cartão. Também, não sabia. Conta como comprometimento de renda também. Importante saber, viu, pessoal? Cartão de crédito que tu parcela em 12 vezes é tranquilo, não compromete a tua renda. Mas essa questão do empréstimo, do financiamento e do consórcio tem afetado muito, sabe? E principalmente quem recebe o funcionário público, que tem aquela facilidade, né, do débito do consignado, muitas vezes está com a renda comprometida e não consegue financiar devido a isso. Sim, por causa dos consignados direto descontado na folha, né? Exatamente. Compromete a renda também. Não tem como fugir. Até, acho que se não me engano, até foi você que me passou, né? Tem o site da Receita Federal lá para consultar o SCR, é o Sistema de Crédito e Relacionamento, uma coisa assim. Sim, que aparece o histórico ali do que tem, né? Exatamente, aparece o teu comprometimento de renda lá. Então, qualquer banco que tu for financiar, não é o corretor, não é culpa do corretor, gente, não é o corretor que tá dificultando. O corretor só sempre tenta encurtar o caminho e também ajustar a expectativa, né? Porque a minha expectativa no meu primeiro imóvel também era uma casa de esquina, na verdade era um sobrado de esquina, né? Com vaga para 2 carros, espaço para piscina, com churrasqueira. A minha realidade foi um apartamento menor, com 2 dormitórios e no 5º andar, 4 lances de escada, mas que foi um bom investimento também. Sim. Comprei na época, se não me engano, foi a 123 mil, o valor final, bem parceladinho, né? Bem parceladinho. Bem parceladinho. E depois, né, com o passar de 2 anos, a gente conseguiu vender esse mesmo imóvel por 160. Aí que eu comecei a ter o gostinho do investimento. Eu consegui melhorar o meu patrimônio através de comprar o imóvel e pagar parcelas. Depois, em seguida, também eu descobri que eu não precisava morar nesse imóvel. Eu posso muito bem financiar esse imóvel. Não me vejo morando num apartamento com 4 lances de escada, um apartamento pequeno, né, em uma região específica que é a única que aprovou de crédito para mim. Aluga. Sim. O inquilino vai pagar o valor do aluguel, que vai cobrir a tua parcela, vai pagar o condomínio, porque ele tá morando, todos os custos. o IPTU. O imóvel tende a valorizar, tu pode amortizar a tua parcela ali, porque o aluguel sobe todos os anos também, e tu tem um investimento. Sem precisar se comprometer muito com questão de moradia, principalmente, né? Sim, não, total. E aí, mais uma pergunta sobre o financiamento. Tu já comentou um pouquinho também, né? Quais são os principais pontos que a Caixa analisa para conceder? Então, seria aquela questão da renda mesmo, né? De estar condizente a documentação comprobatória, imposto de renda, com a movimentação financeira ali. Seria basicamente isso. Tem alguma outra coisa, assim, que a Caixa analisa também? O histórico ali de dívidas, se tá no SPC Serasa, mais algum ponto? Sim. No momento que a gente está passando, tá? Como a Selic está muito alta, os bancos, principalmente Caixa Econômica Federal, tá filtrando muito o cliente que ela vai liberar, que eles vão liberar o crédito. Eu não sei ao certo qual o termo que é utilizado, porque cada banco tem uma forma diferente de falar, mas o cliente tem um rating, que é a pontuação com aquele banco. Rate é o relacionamento que ele tem com o banco e o risco de inadimplência. Se eu não me engano, tem o rating A, que é o cliente perfeito, o B, que é o cliente que
teve algumas pendências, mas tá tudo certo. O C, que é o cliente que já teve pendências e tá sendo meio que recorrente. E o D, que é aquele cliente que nunca teve nome limpo, sabe? Há pouco tempo atrás, antes da Selic estar tão alta, da situação econômica que a gente tá, o cliente com rating C, que era a pessoa que entrou no SPC e saiu algumas vezes, oscilava, né? Estável, desestável, estável, desestável, aprovava o financiamento. Mas nesse momento que a gente tá vivenciando, a gente tá passando economicamente, não tem aprovado esses clientes, tá? Tu precisa estar com o teu nome limpo por um certo tempo, de preferência. Importante saber. Precisa ter um baixo risco de inadimplência para que o banco libere o financiamento para ti. Então, viu, pessoal? Precisa ter uma organização já de prévia para tu conseguir o financiamento. Então, já começa a organizar, começa já quitando tuas dívidas no Serasa, né? Para quem não sabe como ver as pendências, tem o site do Serasa, tu faz um cadastro ali, aparece as tuas pendências. E tem várias formas também de tu parcelar aquilo ali, às vezes com muito desconto, né? Porque os juros é abusivo, então no momento que tu parcela ali no Serasa também tu tem um bom desconto. Às vezes, tipo, a dívida tá em 5 mil e tu vai pagar em 5 vezes de R$100, sabe? É bem bizarro assim, porque os juros é 10 vezes mais do que a dívida que tu tinha. Então vale a pena também tu já ir se organizando pra tu ter esse desejo, né? De fazer o financiamento em breve ou num futuro próximo. Esse é um ponto polêmico. Se tu paga uma dívida, por exemplo, teve um cliente meu que estudou comigo, até hoje eu acho que ele não conseguiu comprar o imóvel dele ainda. Ele usou um crédito na Renner, já era de R$1.000 o crédito dele. Aí, passou 3 anos sem ele pagar essa conta, a Renner fez uma proposta dele pagar R$100. Ele usou 1.000 e pagou 100. A Renner registrou lá no Bacen um prejuízo. Hoje até não aparece como prejuízo mais, aparece como vencido. Esse prejuízo joga... Sabe esse rating que eu falei, que era o risco de inadimplência do cliente? Joga o rating dele lá pro D. Ele não é aquele cara que entra e sai com restrição. É aquele cara que teve uma restrição e ainda deu prejuízo. Sim, no caso porque ele pagou num valor bem menor do que a dívida principal dele, né? Exatamente. Juros é importante negociar, porque realmente o pessoal se passa. Sim, né? Não, é horrível. Principalmente cartão de crédito, cheque especial. Telefonia também, eles... Isso, sobe muito os juros. Mas tentem sempre pagar o valor da dívida. Boa, tu ter falado isso. Pagou, usou R$1.000, tenta pagar pelo menos R$1.000, porque aí tu tem até um embasamento jurídico, se precisar com o advogado cobrar para tirarem, caso coloquem um prejuízo registrado. Mas se tu usou R$1.000 e pagou 100, vai ficar registrado lá, mesmo com o processo judicial, vai constar aquela informação por um longo tempo. Se eu não me engano, no Banco Central são 15 anos. Nossa, histórico bem grande. Antes era 5 grande. anos que caducava, né, o SPC e Serasa. Hoje em dia não caduca também, fica registrado lá no Banco Central por mais um tempo. Então fica no histórico igual nessa análise deles, né? Não, bem importante essa questão. E sempre é necessário pagar uma entrada no financiamento e de qual valor precisa ser essa entrada? Comenta um pouquinho sobre essa questão de entrada. É um ponto polêmico também, pela questão dos anúncios, tá? Tem muito corretor que anuncia, inclusive alguns imóveis eu anuncio até 100% financiado. O ponto é, se tu vai comprar um imóvel na planta, onde a construtora está construindo e facilita ali a entrada parcelada para ti, tu consegue financiar 100%. Mas os bancos, a maioria deles financiam de 70% a 80% do valor do imóvel na maioria dos casos. Então, tu sempre vai precisar de 20% a 30% do valor do imóvel de entrada. Porém, nesses casos de construtora, eles parcelam esse valor para ti em 60%, em até 84 vezes, tem algumas em Gravataí, que é onde eu mais atuo. E questão de documentação também. Quando tu compra um imóvel, carro também, né? Quando compra um carro, tem o custo de transferência do carro, né? Que paga pro Detran. No caso do imóvel, tem o ITBI, que é o Imposto de Transação de Bens e Imóveis, que paga pra prefeitura, e o registro do imóvel, que é pago lá pra ter a matrícula no teu nome. Então, esses custos de documentação também, se é o caso de comprar com uma construtora, algumas eles incluem a documentação no valor de venda, não precisa desembolsar esse valor, tu dá só um sinal de compra para eles e assina um contrato em seguida com o banco. Assim é a compra 100% financiada. Entendi. Tem outro ponto também, aí os bancos não gostam muito disso, tá? Mas acho que 99% dos corretores fazem. A gente pega um imóvel que está para venda, por exemplo, um imóvel à venda 160 mil. Eu peço uma avaliação para o banco de 200 mil. Se o banco avaliar o imóvel em 200 mil, o critério do banco é financia até 80% do valor do imóvel. Se eles entenderem que o imóvel vale 200 mil, o banco vai financiar 160. Então, tu consegue financiar 100% nesses casos. Mas é um imóvel que está com um preço mais atrativo, que está abaixo do preço de mercado, e também um imóvel em uma região que tenha imóveis de 200 mil. Porque se eu pedir para o engenheiro avaliar, por exemplo, pega um condomínio de apartamentos da Tenda. Tem vários anúncios lá de apartamentos a 150 mil. Eu estou vendendo um a 160.
E aí eu peço pro engenheiro avaliar em 200 mil, o engenheiro olha os anúncios. Claro. É uma das primeiras coisas que eles fazem, olhar para identificar o preço de mercado. Então, é muito improvável que ele vá avaliar nos 200. Claro. Só se ele for muito de boa. Sim. Ponto polêmico também, o engenheiro nunca é a mesma pessoa. É o banco que contrata uma pessoa externa, que tem que ser engenheiro, um arquiteto, se eu não me engano, e é sempre alguém de longe, para o banco evitar de ter vínculo com o corretor ali, o engenheiro. Sim. Então, nunca é alguém que a gente vai ter acesso para ajudar o cliente. Realmente não está nas nossas mãos isso. É sempre o engenheiro que vai decidir. E nesse caso dos imóveis usados, tá? Para te fazer a compra do imóvel, primeiro tu aprova um crédito, isso depende do financiamento. É muito importante ter o crédito aprovado. Porque acontece às vezes de eu levar clientes, famílias no imóvel, a família se apaixona pelo imóvel, criança junto também, feliz, aqui vai ser meu quarto, aqui vai ser isso, aqui vai ser aquilo. Isso, exatamente. O casal ali fazendo planos também, felizes, chorando, emocionados. Aí na hora que a gente vai dar sequência na análise de crédito deles, acaba reprovando. Tá? Por essa questão de rating, principalmente. Esse mês passado foi muito polêmico para mim. De 10 clientes que a gente mandou para análise, 3 aprovaram. 7 reprovaram. É muita gente reprovando. Então, gente, sempre priorizem aprovar o crédito primeiro antes de ver o imóvel. Tendo o crédito aprovado, se for para imóvel usado, tu consegue comprar qualquer imóvel usado. Só que a tua análise vai estar vinculada ao corretor. Então, escolha bem quem vai ser o seu corretor. Agora, vendendo meu peixe, né? Vendendo um pouco da ideia da nossa imobiliária. Eu trabalho muito em parceria, tá? Então, o que seria parceria? Se o cliente vem e me chama, quer um imóvel específico, eu estou interessado naquele imóvel, eu talvez não tenha acesso a esse imóvel. Se eu tiver acesso, né, através do proprietário ou através de algum conhecido, eu vou ajudar você a comprar esse imóvel. Mas se eu não tiver acesso e eu souber de alguma imobiliária que tem acesso a esse imóvel, a gente trabalha junto com essa imobiliária. A gente divide os nossos honorários e vende esse imóvel que você quer. Não precisa ser o imóvel que a gente tem. Às vezes o cliente fala com 10 corretores, pergunta as mesmas coisas, explica as mesmas coisas. Cada corretor às vezes fala de uma forma diferente, deixa o cliente muito confuso. Claro. Porque ele acha que o outro corretor não tem acesso àquele imóvel. E hoje em dia, a maioria das imobiliárias já estão cientes que, tipo, às vezes tu tem o cliente e não tem o imóvel. Tu vai no vizinho do lado que tem um imóvel e vocês fazem negócio juntos. Perfeito. Divide, ganha menos, mas tu não vai perder um cliente e vai vender muito mais. Também depois, às vezes acontece, tu tem um imóvel e não tem um cliente, anuncia o imóvel para os parceiros, para corretores de confiança que realmente vão seguir a tratativa contigo, ou talvez que tenham exclusividade, né, com o proprietário para poder anunciar sem o risco de ficar para trás. Isso. E dessa forma o cliente tem acesso a qualquer imóvel que tiver interesse. Só precisa escolher o corretor e aprovar o crédito para ter o crédito para comprar o imóvel. Perfeito. Voltando à tua pergunta, consigo financiar 100% o imóvel? Nesse caso, consegue financiar 100% o imóvel. Porém, tem o valor da documentação, o ITBI e registro, que é média de 4 a 5% do valor do imóvel. Um imóvel de 160 mil, por exemplo, a gente vai ter que avaliar ele em 200 para financiar 160. Então, é um imóvel de 200 para a prefeitura. Então, vai ser algo em torno... Os impostos vai ser em cima dos 200 mil. Sobre a avaliação. Isso vai ser algo em torno de R$8 mil de documentação. Tá? Esse valor a pessoa precisa ter à vista para pagar na data da assinatura do financiamento. Porque se tu não pagar o ITBI e o registro do imóvel, não vai ter como registrar o imóvel no teu nome e o proprietário não vai receber o valor da venda. O proprietário só recebe o valor da venda quando finaliza o registro do imóvel no teu nome, quando está completo o processo. Então é muito importante ter esse valor. Algumas coisas também, exceções, tá? Exceções, não dá para prometer para todo mundo. A gente consegue, às vezes, esse mesmo imóvel de 160 mil, a gente pede uma variação de 215, de 220, que o banco financia até 80%, vai quitar o valor dos 160 da venda do imóvel, mais o valor da documentação. Só que esse valor o banco só libera depois do processo finalizado. Então, o cliente tem que pagar de uma forma ou de outra, pede para um pai, para a mãe, um patrocínio, depois tu recupera o valor, até no cartão de crédito, às vezes. Pega um cartão de crédito, tem um limite alto de algum familiar, de algum conhecido, um amigo, passa o cartão de crédito e em 30 dias tu tá com o valor já para pagar o cartão de crédito e tu comprou teu imóvel sem desembolsar nenhum valor. Sim. Então é possível, porém sempre tem vários pontos que tem que ser considerados. Tem que verificar bem se vai ser avaliado acima do valor que a pessoa está vendendo. Isso, né? Mas escolham, o que eu digo basicamente é o quê? Escolham quem vai ser o seu corretor. Escolhendo o teu corretor, passa a tua situação, o que tu espera, o que tu pode investir, para quando tu precisa também, que às vezes é muito importante, porque tem cliente que às vezes chega, eu preciso muito de um imóvel nesse perfil. A gente consegue o imóvel para o cliente, vou dar mais uma pensada.
vou falar com a minha esposa, e nunca volta, né? E acontece depois de voltar, 3, 4 meses depois, o imóvel já foi vendido. Ele perdeu uma oportunidade. E aí ele fica na espera de uma oportunidade igual àquela, só que às vezes a mesma oportunidade não surge, sabe? Sim. Porque a tendência é sempre subir o valor dos imóveis, né? Sim. A última pergunta, então, sobre a parte principal, né, do assunto principal, depois a gente vai para as perguntas finais, qual que é a renda que se enquadra no Minha Casa Minha Vida? Qual que é a renda que se enquadra para conseguir esses imóveis populares, nesses juros mais baixos, que daí acho que fica esses juros de 5%, né? Se não se enquadra no Minha Vida, no Minha Casa Minha Vida, fica acima, né? Exatamente. Qual que é a renda? O nosso maior volume de transações hoje da nossa imobiliária são imóveis usados, tá? E no caso de imóveis usados, o Minha Casa Minha Vida, o que mais tem demanda ultimamente é o faixa 2. O que é o faixa 2? A renda de até 4.700, que financia até 180 mil, e o imóvel precisa ser avaliado em 225, por exemplo, para financiar 100%. A gente consegue algumas opções dessas com a construtora MRV, com a construtora Tenda, imóveis usados, no caso, né? Então, esse é o perfil ideal se tu quer comprar um imóvel usado, imóvel pronto. Só precisa ter o valor da documentação, como eu falei antes. Já no caso de imóveis novos, abrange um perfil de cliente um pouco mais... com renda um pouco mais alta. Renda de até 12 mil. Tá? Renda de 12 mil, tu ainda enquadra no Minha Casa Minha Vida. Tu consegue taxa de juros, claro, não vai ser a mesma taxa de juros de 5%. Mas, se eu não me engano, é algo em torno de 8%, em média. Depende muito do perfil financeiro. Ponto importante, Minha Casa Minha Vida, tá? É para moradia. Teu primeiro imóvel. Se tu já tem um imóvel no nome, tu tá comprando um outro imóvel para investimento, não é para moradia. Então, tu pode utilizar o Minha Casa Minha Vida mais de uma vez também. Tu pode vender o teu imóvel, transfere o imóvel, não tem mais imóvel no nome. Vai lá e financia outro novamente pelo Minha Casa Minha Vida. Pode ter várias, mas não pode ter dois no mesmo momento. Não pode ter dois no mesmo momento. Entendi. Aí, no caso de tu quer financiar outro imóvel, vai ser avaliado o comprometimento de renda que tu tem com aquele financiamento. Tu pode financiar mais de um. Tá? Tu pode ter vários imóveis financiados, mas sempre vai avaliar teu comprometimento de renda. E no caso do segundo imóvel, não enquadra na Minha Casa Minha Vida daí. Entendi, perfeito. Então, tem até 12 mil, consegue um juros bom nos parcelamentos. Sim. Pra Minha Casa no financiamento para Minha Casa Minha Vida. Beleza. E aí, chegando nas perguntas finais, agora falando sobre a tua vida financeira. Eita. Primeiramente, quais são as tuas inspirações, né? Quais são as inspirações de Ricardo Preto? Pois é, tem tantas. Eu queria que tu contasse aquela história do senhor. Verdade. Rapidinho pra gente dar tempo de terminar. Sim, esse que foi um divisor de mares pra mim. Eu, quando eu tava no grupo Rinodê, quando tive dificuldades no grupo Rinodê, eu passei pela outra empresa de marketing multinível que vendia um outro tipo de produto, que era colchões, braceletes, essas coisas terapêuticas. Já deve ter ouvido falar na Acmos, por exemplo. Sim. Era uma concorrente forte dessa empresa. E eu tive um resultado muito bom logo que entrei nessa profissão, porque era uma novidade. Só que, depois que tu tem um resultado muito bom, normalmente estabiliza e dá uma desacelerada até tu ser reconhecido na área, ser uma referência na área. E quando começou a reduzir meu resultado, eu cheguei numa pessoa que me convidou para trabalhar na empresa e disse que eu ia sair. Era um senhor, infelizmente ele já veio a falecer, eu tenho acompanhado a vida dele, estava acompanhando a vida dele, né, à distância pelas redes sociais, e ele me disse, se tu continuar fazendo isso, tu nunca vai ser bom em nada. Porque para te ser bom em algo, leva tempo. Ninguém se tornou melhor, né, em pouco tempo. Tu precisa ter um sacrifício. Até vamos citar Neymar, Cristiano Ronaldo, Messi, não foi do dia pra noite. Passaram trabalho para conseguir. E ele disse, se tu ficar pipocando, mudando de área toda hora, tu nunca vai ser bom em nada na tua vida. E isso serve para relacionamento, isso serve para profissão, isso serve para tudo. Para tudo, né? E isso realmente. Foi um divisor de mares. Eu lembro que tu comentou essa história, eu acho que foi uma grande inspiração para ti, uma motivação, assim, tu não vou... Sim. Focar aqui, então vamos ver se tu vai dar certo, né? Exatamente. E não é só o negócio vamos ver se dá certo. É fazer dar certo. Boa, falou tudo. Isso. Até no teu caso ali como contadora também, da tua área, da tua empresa, no início, todos passam trabalho, todos têm dificuldade. Sim. Mas imagina daqui a 10 anos. Hoje tu já tem um volume de clientes, já tem um volume de indicações. Daqui a 10 anos tu vai ter atendido muito mais pessoas, vai ter conhecido muito mais pessoas, vai ter muito mais indicação. O meu sonho é eu trabalhar alto padrão através de indicação. Porém, tem todo um caminho que precisa ser percorrido até lá, né? Com e graças certeza. a esse senhor que me falou isso, foi de uma forma bem agressiva, né? Porque ele ficou bem decepcionado por eu sair da empresa. Mas, resumindo, eu tirei uma parte positiva dessa palavra dele que me ajudou a me manter no mercado imobiliário. Hoje estou há 6 anos já na área.
tendo bons resultados. Sim, coisa boa. E o que é uma vida bem-sucedida pra ti, em termos gerais? Não precisa ser financeiro, mas eu sei que o financeiro impacta também, né, numa vida Sim. bem-sucedida. Mas pra ti, o que é uma vida bem-sucedida? Primeiro, ter liberdade. É um ponto muito importante. Sem liberdade a gente não tem nada. O que seria liberdade? Seria tipo, poder decidir, fazer o que quer, a hora que quer, como quer e aonde tu quer. A profissão de corretor de imóveis te traz um pouco disso. Só que às vezes eu por exemplo, tive passeios ali pra Gramado, eu tava no celular respondendo o cliente. Claro. Às vezes não é uma total liberdade que a gente vai ter, né, Sim. no momento. É que tu prioriza também os possíveis clientes, o negócio. Isso, exatamente. Mas com o passar do tempo, na profissão, pensando já como investimento, como investidor, tendo vários imóveis, tendo, né, imobiliária, treinando vários corretores, inspirando pessoas, né, a ter resultado da mesma forma que eu tive, para mim, é eu poder trabalhar quando eu quiser, tipo, não ser uma necessidade de trabalhar. Tu trabalhar por esporte, por lazer, porque não consegue ficar parado. Eu realmente vai ser isso, provavelmente. Mas não precisar trabalhar, tendo uma renda suficiente para manter o teu custo de vida e para manter uma vida estável, digamos assim. Entendi. E o que é o básico hoje que a gente precisa, né? Uma casa quitada, né? Que não te gere um custo muito alto. Eu sou muito minimalista nessas questões. Eu não penso em ter uma mansão. Eu penso em ter um imóvel que atenda o custo-benefício. Sim. Que tenha um bom custo-benefício que atenda as minhas necessidades. Perfeito. Nada a mais. Aprendi isso quando comprei meu primeiro tênis lá na infância. Então, Veio de anos esse aprendizado. Isso. Minha meta de vida é isso. É eu ter uma vida estável financeiramente, que é um ponto que a gente às vezes fala que, tipo, dinheiro não é tudo na vida. Mas, gente, o dinheiro tá atrelado a tudo. Tudo. Sem dinheiro a gente não vive. Sem dinheiro a gente não come. Sem Sim. dinheiro a gente não se desloca. Precisa de dinheiro. O dinheiro resolve muitos problemas, Resolve. Né? Ele não resolve tudo, Isso. mas ele resolve muitas coisas. Exatamente. Esse é o ponto. E qual que é o teu mimimei? Aquele gasto que tu tem, esse é o mimimei. Sim. Até um ponto que talvez nutricionistas, talvez personal trainer vão opinar depois, é na alimentação. Eu muitas vezes tive que me privar de comer o que eu queria por não estar numa situação financeira muito boa. Hoje em dia, tipo, um convite para fazer um churrasco, eu não consigo recusar. Vai, às vezes, no cartão de crédito. Vai no cartão de crédito, tipo, assim que der eu pago. Mas eu não recuso hoje ter uma... Também. Teu mimimei. Exatamente, exatamente. Eu gosto de comer bem. Esse é um ponto. Viagens também, tô aprendendo com a minha esposa, com a Isa. Ela fala muito sobre viagem. A gente tá se organizando pra fazer a nossa primeira viagem ano que vem. Ai, show. Amém. Demorou um pouquinho, mas vai vir. A gente tá com outras prioridades na frente, né? Sempre tem outras prioridades. Mas também vai ser uma coisa que eu sempre sonhei em fazer várias viagens, conhecer vários lugares. Sim. E por enquanto é isso. Sim, entendi. E qual que é o teu gasto que tu fica mais triste em ter que pagar, assim, conformado? Tipo, gasolina. Tu se sente... Gasolina. Eu gasto mais de R$1.000 de gasolina por mês. É muito, né? Meu sonho é eu ter um carro elétrico e poder trocar de carro, tipo, todo ano, para não chegar ao ponto de dar problema nas baterias. Sim. Eu ter um imóvel que tenha painel solar para não pagar luz e, tipo, carregar o carro. Esse é o meu sonho. Esse é tá muito cara a gasolina mesmo. Eu tô nesse porte do quase os 1.000 por mês. Sim. É horrível. Eu rodo pelo menos 1.000 quilômetros por mês também. Então, tipo, o corretor tem que agenciar o imóvel, tem que ir na caixa, tem que fazer várias coisas. Então, é algo que realmente me incomoda. Mas, né, é uma necessidade. Sim. O carro não é um luxo mais. O carro é uma ferramenta. Uma ferramenta de trabalho. Isso, uma ferramenta de trabalho. Já sei um pouco dessa resposta que tu já comentou, mas tu guarda dinheiro, que tipo de investimento tu acha interessante? Imóveis? Sim, imóveis. Eu penso muito em imóveis porque imóveis tu tem a segurança do teu questão de impostos também. Tu não paga tanto imposto. Eu sei que o investimento tem algumas estratégias, né? No teu caso ali de investir em bolsas, coisas assim, tem algumas estratégias. Mas no caso do imóvel, tu não paga tanto imposto quanto no outro investimento. Tu tem a valorização, que gera o imposto de ganho de capital também. Mas, né, tu consegue ter algumas isenções também, né, que pode se aplicar. Exatamente. Isso, a gente já tive um cliente que falou sobre isso, que me ajudou bastante. Muito obrigado por todo o suporte que tem me dado sempre. Tu, como Jéssica Cu, ali no caso da Única Contabilidade também, sempre me ajudaram muito. Hoje, o meu resultado que eu tenho, eu posso dizer com todas as palavras que devo muito a vocês também. Se não fosse vocês, essa parceria com vocês, eu não estaria tão preparado hoje como a gente está no dia a dia atuando como imobiliário agora. Não, agradeço. Estamos sempre aí, né, para as ordens. Sim. Então é isso, chegamos no final.
Queria te agradecer novamente e também super indicar, né, o Ricardo como corretor. Então, talvez, ele atende mais na região de Gravataí, mas como ele mesmo disse, né, não precisa ser daqueles imóveis que ele cuida. Se tiver interesse em algum imóvel, converse com ele para tirar dúvidas também, ver se ele tem um contato de alguma outra imobiliária que está cuidando da venda do imóvel que tu quer. Então, ele tá super pronto para responder mais dúvidas do que ele já respondeu aqui, se é algum caso específico, analisar a renda também, né, verificar se a pessoa passa ou não passa, o que está impactando, né, para uma análise de renda e conseguir um financiamento. Então, pessoal que gostou, espero que tenham gostado, né, compartilha esse vídeo, compartilha com os amigos, para aquela pessoa que tem dúvida sobre financiamento, que quer, né, se aventurar no financiamento, né? Então a gente tirou várias dúvidas sobre isso, então compartilha com os amigos, comenta aqui no YouTube, é bem importante para nós esse feedback que tu achou. E te dou a palavra agora para tu finalizar também. Obrigado pelo convite, Jéssica. Foi um dos primeiros podcasts que a gente participou, agora como CEO da RI Negócios Imobiliários, com a minha sócia Isabelle Antunes. Como é que é o arroba? Arroba Ricardo Preto Corretor, é o meu perfil pessoal ali que eu uso por mais trabalho também. E RI, _, underline negócios imóveis. A gente já bota aqui depois. Isso, melhor. A imobiliária tem, atualmente, vai fechar 4 meses que a gente abriu a marca, né, a empresa. Nós não estamos com estrutura física ainda, vamos inaugurar após o carnaval, por estratégia ali de final de ano, que geralmente dá uma desacelerada nos negócios na região de Gravataí. Geralmente o pessoal migra muito para negócio no litoral, mas em breve teremos novidades e o pessoal que nos acompanha, também para todos os clientes que já compraram com nós, que nos indicam, que venderam com nós, agradeço muito, sou muito grato a todas as pessoas que passaram pela minha vida, que sem essas pessoas, cada um acrescentou de alguma forma. Cada um foi necessário para que eu estivesse aqui. Até algumas experiências ruins, às vezes, que a gente tem. Com certeza. Às vezes, quando o corretor está vendendo um imóvel que tem inquilino, às vezes acontece também, né? De inquilino não facilitar muito a vida. Tudo foi importante para estar aqui hoje. Eu sou muito grato a ti pela parceria e a vocês também, que estão acompanhando o trabalho da Jéssica, o trabalho da Conta do Avesso e nos acompanhando nesse dia tão especial aqui. É isso então, brigadão mesmo, Ricardo. Dá um tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente.